em vez de uma apresentação, eu gostava de começar por partilhar uma memória, que é uma memória aqui do lado, ali na FAUP, no auditório pequenino da biblioteca. De facto, eu não te conhecia. O Francisco Barata e a Madalena organizam uma coisa um bocadinho impromptu, percebi que estavas de passagem e de repente estou para mim no auditório, maravilhado a ouvir-te explicar São Paulo, de facto, a partir daquela reflexão grande, que é um bocadinho a reflexão, percebi do teu doutoramento sobre a topografia das pontes, dos vales e dos planaltos, e de como é que a topografia permite negociar a cidade toda. Lembro-me que esta é no fundo assim a primeira memória, que eu acho que é uma apresentação bonita. Claramente era alguém um arquiteto que se nutria de pensar continuamente o sítio onde trabalhava, onde vivia. E eu penso que é neste sentido, de facto, que a escola paulista, como tu dizes, não é? É primeiro paulista e depois escola, não é? É bonito. Como é que isso funciona? Não, talvez tenha... Se eu tentar, Joaquim, lhe responder assim de um modo como as motivações pessoais e a percepção, né, muito pessoal, eu tenho a impressão que, de fato, a minha atenção com relação à cidade de São Paulo veio como por extensão de um aprendizado que foi ter ido estudar arquitetura no edifício desenhado pelo Vila Nova Artigas. Porque eu, tendo nascido numa cidade pequena, 1000 vezes menor do que a cidade de São Paulo, e fui a São Paulo pela primeira vez para iniciar a faculdade de arquitetura, aquela foi uma mudança marcante. E tendo estudado naquele edifício, ao longo do tempo, né, você vai mais e mais se dando conta do quanto um edifício também nos forma, né, e de quanto um edifício pode estar, assim, de certo modo, encarnado, assim, de um humanismo. Então é muito interessante. Aliás, tem uma maquete linda do edifício da FAUSP aqui em exposição, mas aqui no acervo da Casa da Arquitetura. Então, à medida que o tempo passava, eu, embora nunca tenha tido o Vila Nova Artigas como um dos meus professores, eu fui me sentindo como se tivesse, porque aquele prédio é como se ele dialogasse com você no meio do processo. Eu poderia dizer assim, de um modo menos tangível, digamos assim, né, que aquele prédio é uma espécie de templo para os arquitetos ali, porque um templo no sentido clássico, um templo que tem os seus deuses, que tem a sua mitologia, né, como se fosse um templo marcado por uma tragédia, né? Então eu podia dizer os deuses, se você é uma mitologia assim um pouco pessoal, mas claro que está ali Vila Nova Artigas numa posição de destaque, mas depois se você pensa que a palavra arquitetura ela pode ser entendida como arque para dizer as ciências dos homens, tectura para dizer ciências da natureza. Então eu diria que aqui nas ciências dos homens está o Flávio Mota, em ciências da natureza está o Paulo Mendes da Rocha. Então você vai construindo
mas assim também um templo marcado por uma tragédia, porque um mês após a inauguração do edifício em 1969, Vila Nova Artigas, Paulo Mendes da Rocha, Jean Metrejan foram afastados da universidade. Então tem essa, por isso me parece um templo no sentido clássico, mas para dizer, eu posso me referir ao prédio como uma lição num sentido assim menos tangível, mas também poderia me referir a ele como se fosse uma ferramenta de projeto, uma coisa muito próxima ao dia a dia de um estudante de arquitetura ou de um arquiteto. Ou de um arquiteto estudante, como se gostava de dizer ali. Porque ele tem aquele teto que você, são módulos de luz 2,75 por 2,75, então você logo vê que o vão dos pilares é 11 metros e 22 metros, que a dimensão do edifício é 110 por 66 e que os pés direitos, quando você está na sala de aula, 3 metros, no estúdio 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, você pode mensurar o que está pensando em altura, em distância, a escala, que talvez a coisa mais difícil de aprender quando imaginando um espaço, Então, essa lição de que um edifício nos ensina, eu acho que, por extensão, um sujeito transporta para a cidade, e o quanto a gente aprende com o que está ali cristalizado numa cidade. No meu caso, São Paulo, é claro que eu acho que é um aprendizado muito rico, mas pela própria dimensão, pelas contradições, mas você começa a pensar que não há nada que a gente possa pretender imaginar em arquitetura que não possa sair dali, não é? Porque o que está ali não é só o que foi construído, mas o que não foi também está, porque se você combina os elementos que ali estão de um outro modo, são outros projetos, Então eu acho que foi um pouco por esse caminho, vendo o que se aprende com o edifício, olhar para a cidade com esse interesse e com essa certeza das lições que estão ali, e depois aproximações, como você menciona, a geografia, Há dois geógrafos, por exemplo, que são muito importantes no contexto de São Paulo. Um que é um geógrafo da geografia física, Aziz Absaber, que é uma figura ali fundamental, que fez o seu doutorado na década de 50 sobre a geomorfologia do sítio urbano de São Paulo, e um outro que é um geógrafo da geografia humana, chamado Milton Santos, que escreveu um livro maravilhoso que se chama A Natureza do Espaço. E aí você vai juntando as coisas, a geografia como primeira construção e tudo. E aí eu acho que São Paulo tem uma característica que é única, que é uma cidade cujo chão tem uma espessura de 20 metros, E aí são essas coisas, eu acho que naquela ocasião eu mencionei, a gente conversou um pouco, talvez. Trabalhando sobre isto, sobre de facto a natureza do espaço, ou a espessura do chão, ou até aquele esquema espelhado que tu desenhas de São Paulo e do Rio de Janeiro, das relações, do Vale ou da Colina, Sim. Como as relações de falta de privilégio em relação às plataformas, abrem para outra dimensão, que sempre me pareceu também importante, que era de facto a psicogeografia daqueles lugares. Porque depois as operações que tu propões,
na tua tese são profundamente psicogeográficas e situacionistas. São derivas. Eu que não conheço fisicamente São Paulo, aquela deriva maravilhosa que tu propões no fim da tua tese, aquele passeio imenso, pareceu-me que de facto tinha uma estrutura muito parecida às derivas situacionistas. Sim. De remontar as psicogeografias, de remontar toda aquela geometria. Eu tenho a ideia que isso era esse um bocadinho o sentido de dissolver paredes, não era? Sim. Poder remontar, porque, porque é que eu estava a dizer isto? Porque, não é, o teu trabalho de doutoral é extraordinário a dizer que o que é sólido, apesar de ser e dramático em São Paulo, é a forma da violência, não é? A forma da violência que é a forma do limite da cidade. Sim. E é essa forma que é preciso dissolver, essas paredes que é preciso partir e atravessar, que é preciso abrir. Sim. Não é? Sim. E eu penso que é isto que organiza as tais operações Sim. de que tu falas. Não é? Sim, sem dúvida. Acho que essa era a motivação principal. É claro que há essa origem, um autor que para mim ali foi fundamental, o Michel de Certeau, mas sem dúvida, acontece que o que nós chamamos, né, de os sentimentos mesmo, poderia ser o perfil, você chama de psicogeografia, mas assim, o que nós nomeamos no caráter de uma pessoa como um sentimento, quando você olha o ambiente construído, aquilo se concretiza, né? Então, uma cidade é também a materialização do medo também. Então vira isso vira ali um muro de concreto, isso vira Então eu acho que há um interesse na arquitetura é como se nós tivéssemos uma responsabilidade de cuidar de quais são as referências que a gente põe em movimento na hora de imaginar um projeto, sabe? Quais são as imagens que você deixa externar, né? É uma responsabilidade que todos temos, né? De nos mantermos saudáveis no sentido psicanalítico. Porque senão o mundo vai ficando a construção do que nós não deveríamos difundir. Mas ali a motivação principal é justamente essa, é perceber a violência em que a construção da cidade se baseia, não é? Apesar de nos relacionarmos com ela com uma paixão, uma coisa, é uma cidade maravilhosa, mas você tem essas contradições. E a violência fundamental é a desigualdade social. E você vai vendo. Então eu partia, aquele trabalho é uma resposta a isso, mas a resposta de um arquiteto, porque você vê que como motivação inicial, na verdade é uma reação de uma constatação que vê quantas vidas a cidade cobrava naquela época por dia para poder existir. Então, e você coloca, né, nessa conta das vidas humanas consumidas, os que são sacrificados assim pela violência urbana diretamente. Então, isso cria um quadro, e ali os números eram mais altos naquela época, mas você faz essa contabilidade, é uma coisa assustadora. Mas se eu colocar na conta outros
outras formas de consumo da vida humana, como, por exemplo, um percentual de uma população que vira uma quantidade de gente, um contingente enorme, mas que para se deslocar todos os dias na cidade gastam 3, 4 horas no transporte. E então, quantas vidas humanas essas horas no transporte correspondem? Então, vai virando uma coisa... E é muito fácil a gente, diante dessas evidências, a gente se convencer de que está tudo errado e de que não há saída. Então, o meu interesse era fazer um trabalho que mostrasse que ainda faz sentido fazer projetos, que ainda faz sentido e que as coisas podem ser impregnadas assim de uma humanidade, né? E que mesmo as coisas que às vezes foram produzidas por valores contrários ao que a gente quer defender, você também pode inverter o sinal do que está feito ali, fazer com que passe a trabalhar de outro modo. Então é um trabalho para superar uma crise inicial e terminar procurando dizer que ainda é possível trabalhar seguir produzindo a cidade, trabalhar com o projeto, como se acreditasse que nem tudo está perdido. Então, por isso que aquele passeio é fundamental, porque você faz um recorrido e a gente vai, como se naquela leitura nós pudéssemos seguir conversando sobre o que é São Paulo, sobre as coisas que se vê e tudo. E aí eu faço essa checagem, né? Que se você, depois daquele percurso juntos, puder fazer outra vez o mesmo caminho e olhar para as coisas que olhou antes e ver ali o que não tinha visto antes, então é possível, sabe? É um pouco a prova que eu imagino. Quais são as imagens, se eu lembro de memória? Mirar, infiltrar, transpor... E invadir. Invadir. São 4 como operações, não? Mas todas estão baseadas numa única circunstância topográfica, que eu digo a espessura do chão, e me agrada você lembrar da seção transversal São Paulo e Rio de Janeiro, porque é como uma das... É muito comum ali que você fique fazendo, né? Tem toda ver uma cidade em relação a outra, quase um divertimento isso, mas é surpreendente porque dizer que em seção transversal São Paulo é o Rio de Janeiro de ponta cabeça, porque é muito verdadeiro, né? Você pega o Rio de Janeiro tem o plano horizontal definido pela linha do mar, né, o chão da cidade ali na parte baixa, e depois aquilo sobe para as montanhas no Rio, e a população que no Rio de Janeiro foi expulsa morro acima, em São Paulo fomos ladeira abaixo, não é? Então, o plano do Rio está embaixo, de São Paulo está em cima, porque é um platô. E o que no Rio sobe, em São Paulo desce em direção aos rios. E esta distância em São Paulo, ela é muito recorrente também. São 70 rios em São Paulo. E essa distância tem como regra 20 metros de altura. E o platô é plano, sobretudo no sítio de fundação, mas aquilo se repete muitas vezes. Então, essas operações e o que aconteceu, né, inicialmente, as várzeas, ocupação precária, terras inundáveis, então a população, nisso já surge uma forma de segregação. Hoje é muito menos perceptível assim, né, a forma mais clara
é o que está expulso da área central e o que está no chamado centro da cidade, né? A cidade formal e informal. Mas originalmente tem essa circunstância, o que se expulsou ladeira abaixo. Então as operações é uma espécie de conciliação espacial, de você superar essas desigualdades, porque através de dispositivos construtivos, né? Então, o mirar, como a primeira, que é o não construir quase, mas é muito interessante, porque nós temos ali no chamado triângulo histórico, o lado que olha para o leste, que é onde o platô cai em direção à várzea do rio Tamanduateí e segue baixo. Porque do outro lado, oeste, ele cai no vale do Anhangabaú e logo retoma. O platô era um só, foi dividido pelo córrego do Anhangabaú. Mas do lado de cá ele segue baixo. Então aquilo era naturalmente um mirante e a rua que foi a rua histórica que percorre a crista da colina se chama Rua Boa Vista. E hoje, quando você percorre a Rua Boa Vista, que é uma rua muito formal, tradicionalmente a sede dos bancos e tudo, ela é completamente cegada pelos edifícios. Então, é bonito porque a cidade ficou durante 300 anos encastelada nesse platô, sempre voltada para dentro, um critério de ocupação baseado na proteção e tudo. E são 300 anos como de recusa com relacionar-se com a geografia. Daí a gente passou um século inteiro como um enfrentamento, procurando chegar do outro lado e tal, e finalmente há uma construção, que é a construção da ponte do Viaduto do Chá, essa ponte que agora, recentemente, o Paulo Mendes da Rocha fez aquela cobertura na escadaria que desce na parte de baixo desta ponte, a escadaria existente. A ponte atual é um projeto inaugurado em 1938 de um arquiteto excelente chamado Elisário Baiana, e o Paulo Mendes da Rocha fez a cobertura da escadaria para redesenhar, na verdade, a Praça do Patriarca e coisa. Mas a hora que o primeiro viaduto do Chá foi construído, final do século XIX, é um marco simbólico de superação desse período da recusa. Mas 100 anos depois, os edifícios continuam sendo feitos como se dessem as costas para o leste, como se a recusa continuasse prevalecendo. Por isso que, mas são mirar, transpor é passar da cidade baixa para a cidade alta, infiltrar quando a cidade baixa se mete debaixo da cidade alta e invadir quando a cidade alta se sobrepõe à cidade baixa. Então, são as 4 operações sempre para dizer da relação dessas duas cotas. Mudando de escala, estas operações também servem para... eu acho que elas não são utilizadas, mas são claramente menos canibalizadas ou digeridas depois para fazer projetos, não é? Sim. Olhando desde a escora metálica para restaurar a casa do Vila Nova Artigas, não é? Que é este momento de grande respeito, não é? Restaurar uma casa do arquiteto que inventou a casa, não é? Grande risco. Não, mas é uma oportunidade, é uma espécie de reencontro, né? Porque bonito para mim foi conhecer a obra do Artigas com tanta atenção e cuidado por aquela casa também, né? Tendo já o conhecido pela Escola de Arquitetura. E
e você mencionar a casa me permite também amarrar uma vez mais como essa atenção com a cidade vem de uma lição também do Vila Nova Artigas, que adorava dizer que nós deveríamos desenhar as casas como cidades e as cidades como casas. É uma citação do Alberti, mas para um arquiteto de São Paulo isso é Vila Nova Artigas. Não porque não seja Alberti, mas dizer que é Alberti é você perder, talvez, a presença da citação no contexto. E para nós é Artigas, mais do que... porque é muito assim presente a ideia. Então, e dizia isso de outros modos, né? A casa não termina na soleira da porta, e isso vai te fazendo também perceber que as casas ali daquela geração de arquitetos, no começo da arquitetura moderna em São Paulo, mas sobretudo uma arquitetura amadurecida dentro da universidade. Esses não eram os arquitetos que estavam construindo São Paulo no momento de maior fervor, assim, na expansão da cidade, na explosão da cidade. Eles estavam restritos a um campo de atuação menor, com pequenas obras, e esta casa Olga Baeta, como ficou conhecida, é um exemplar desse tipo de obra. E eu acho tão interessante a gente notar que aquilo eram as oportunidades de ensaios que aqueles arquitetos tinham no momento. Então, às vezes se diz, esta casa são 6 pilares, 2 vigas de concreto como paredes, então como se fosse uma estrutura exagerada, mas não, a casa é um pedaço de outra coisa. E você vê como ele ensaia ali soluções que depois aplica no projeto da Escola de Arquitetura. São oportunidades de ensaios. E a gente entrou para trabalhar nesta obra com muita informação do projeto original, pela Fundação Vila Nova Artigas e tal, mas nós fomos recompondo a história daquela construção e fomos percebendo alterações no projeto original e tivemos chance de recompor um pouco a estrutura como ela estava inicialmente pensada. Por isso que se fez possível colocar aquela escora, que ela foi inicialmente desenhada, foi construída, mas colapsou ali, porque faltou a construção da casa até a primeira laje foi um acúmulo de erros. Depois trocaram a mão de obra e a coisa... Então nós tivemos a chance de recolocá-la, foi o que fizemos ali. O próprio estar aqui no meio das maquetes de Eduardo Souto Moura convoca sempre a frase que ele gosta muito de usar, que a arquitetura de facto é como um iceberg, né, onde se vê só uma pequena porção do que está submerso, e eu gostava de agradecer ao Ângelo esta pequena porção que ele nos mostrou desta inteligência, desta cultura submersa que se traduz em obras absolutamente extraordinárias. Muito obrigado. Obrigado, eu.